Olá a todos. Hoje vou falar de um tema na sequência do meu vídeo anterior. Se bem se recordam, no meu vídeo anterior eu falei sobre algumas ferramentas ou algumas estratégias de como utilizar inteligência artificial para redigir e-mails. Pois bem, hoje eu vou falar do tema relacionado com esse outro vídeo, mas a abordar a questão da segurança. E neste ponto eu vou falar de um tema, que possivelmente já toda a gente ouviu falar, mas que são poucos talvez aqueles que eu consigo nomear. E eu estou a falar da Shadow AI, ou Shadow Inteligência Artificial em português. Toda a gente sabe que usamos inteligência artificial no nosso trabalho. Bem, talvez a maior parte das pessoas use inteligência artificial no trabalho, no dia a dia. Agora, o que pouca gente fala é sobre como é que ela está realmente a ser utilizada. E é aqui este o tema que eu vou abordar hoje. A verdade é que a inteligência artificial já entrou nas nossas organizações, já entrou nas nossas empresas. O problema é que ela entrou mais ou menos pela porta dos fundos. Ou seja, ela é utilizada, mas não é utilizada de forma oficial, digamos assim. Então, muitas empresas consideram importante, por exemplo, ter software ou sistemas como o Office, por exemplo, para ter um Office oficial, ter um Office que é pago e que tem a adesão salvaguardada, etc. Portanto, o Office oficial, digamos assim, não é nenhuma cópia ilícita, mas no que toca à inteligência artificial, esta ainda não é uma preocupação. Contudo, a inteligência artificial é tão utilizada no dia a dia como possivelmente o Office. E é aqui que surge o conceito de Shadow AI. Qual é que é o primeiro risco deste fenómeno, digamos assim? É que ele está fora do radar. E, portanto, o uso da inteligência artificial começa por ser um uso individual, fora dos sistemas, digamos que aprovados ou oficiais, e aqui surge o primeiro risco. Este risco é tão simples quanto é perigoso, porque na verdade ninguém está a controlar, ninguém sabe. Ele está literalmente fora do radar, o radar da empresa. Quando alguém diz algo do género, eu vou só usar isto para escrever um e-mail, vai ser rápido, também não preciso partilhar com ninguém, também ninguém precisa de saber exatamente como é que eu escrevi. É este ponto preciso em que a inteligência artificial está a ser utilizada fora do radar, fora daquilo que é oficial e fora daquilo que é do conhecimento da empresa, do departamento de compliance quando ele existe, do departamento de informática, da direção de todos os outros. Mas isto não quer dizer que seja um ato ilícito ou de má fé ou praticado com o intuito de prejudicar ou de danificar algum elemento da empresa. A verdade é que isto acontece porque as pessoas querem trabalhar melhor, querem trabalhar mais depressa e, portanto, o resultado é vamos só utilizar a inteligência artificial aqui rapidamente, que ninguém sabe, porque me dá imenso jeito e vai facilitar o meu trabalho e vai torná-lo muito mais rápido, mas a organização perdeu visibilidade a esta ferramenta e, portanto, ninguém sabe quem usa, como usou, qual o impacto, mas a verdade é que ela está a ser utilizada e isso é inegável. Depois, por outro lado, temos outro assunto que me preocupa especialmente, que tem a ver com os dados e a responsabilidade. Cada prompt que nós inserimos na inteligência artificial, seja no ChatGPT, no Gemini ou no próprio e-mail, como eu mostrei no último vídeo de como fazer, cada prompt pode conter dados pessoais, estratégicos ou confidenciais. Notem, até no meu último vídeo eu tinha uma assinatura em que tinha o meu nome, não completo, mas grande parte do meu nome. É uma informação que eu coloquei online, mas que eu também dei no prompt, ou que pelo menos estava visível quando eu utilizei a inteligência artificial. E, se vocês recordam do último exemplo, eu queria explicar que estava atrasada devido a um acidente que tinha encontrado na estrada. Se eu colocar a hora do acidente, o local da estrada, para onde eu me dirigia, eu estou a dar muitos dados, pelo menos estratégicos, pessoais, não digo tanto confidenciais, mas dados estou a dar, e estou a dar dados até bastante relativos ou relevantes, especialmente quando pensamos em cibersegurança. E aqui começamos a entrar num terreno talvez mais sensível, que é quando alguém escreve um e-mail em que pede ajuda à inteligência artificial, raramente escreve apenas bom dia. Copia um contexto, copia um excerto, explica uma situação, explica uma situação, por vezes até de forma bastante aprofundada, e é neste gesto banal que se tornou praticamente o nosso dia a dia que surgem dados pessoais, informação estratégica, conteúdo por vezes confidencial da empresa. E isto não é uma questão apenas ou meramente de fuga de dados.
que já seria bastante preocupante e relevante. Mas o problema, a meu ver, é ainda mais grave porque a impossibilidade de saber para onde esses dados foram parar é muito difícil. Logs do sistema, do software, controle, auditoria, quem vai verificar até onde é que estes dados chegarão? É uma dúvida. É uma dúvida do ponto de vista jurídico, do ponto de vista organizacional e também de segurança, está bem? Há um risco, é verdade, é inegável, mas e o rasto? Aqui onde está o rasto é difícil ser muito concreta, na verdade. Terceira questão, a fragmentação e a perda de controle. Cada equipa escolhe a sua IA. Não sei se sabem assim. Não sei se sabe mesmo bem assim, porque se numa equipa o A começar a usar o ChatGPT, o B o Gemini, o C o Copilot, o D uma extensão de um browser, o E dentro do e-mail e por aí fora ao longo do alfabeto, cada um tinha uma regra própria, ou não havia regra nenhuma, ou era aleatório, o que faz com que a organização fique fragmentada, as práticas são incoerentes, as decisões tomadas com base em sistemas acabam por não comunicar entre si e a verdade é que a empresa acaba por perder aqui o controle de algo que podia ser bastante simples e uma atividade do dia a dia, mas perde-se aqui o controle de como se pensa, quem decide, como se comunica, e isto deixa de ser um problema meramente tecnológico para ser também um problema muito maior de segurança, de estratégico da própria empresa e da própria gestão e coesão de equipa. Agora, o que é que vamos fazer? Vamos proibir? Não, não creio, está bem? Nunca fui grande fã de proibições, mesmo no âmbito do direito, mas esse é outro tema. A proibição não resulta, bloquear não resulta. Depois posso fazer um dia um vídeo a contar alguns episódios a empresas que eu vivia em que tentaram bloquear determinadas soluções informáticas e isso não foi solução, porque as pessoas conseguem contornar sempre, conseguem encontrar sempre uma forma de dar a volta e, portanto, proibir, bloquear não funciona. Então, o que é que funciona? Bem, se eu começar a proibir, estou só, simplesmente a empurrar o problema. Há alguns artigos escritos sobre Shadow AI, há um artigo muito interessante da KPMG sobre o assunto. O que é que me parece razoável, depois de ter lido esse artigo e outros e de ter falado com algumas empresas, o que é que me parece razoável? Criar políticas claras de utilização de inteligência artificial. Escolher ferramentas. Podemos ter ferramentas oficiais de empresa? Sim, as empresas podem escolher essas ferramentas, podem decidir que são essas que passam a ser utilizadas, perdão, e as pessoas passam a ser formadas nessas ferramentas. E há uma monitorização com a inteligência, sem ser um bocado paranoica atrás das pessoas, mas com a inteligência dessas ferramentas. Talvez começar por escolher uma. Ok, esta funcionou. Escolhemos duas. Uma para e-mails, uma para criação de conteúdos. Ok, quais é que são as principais necessidades? Quais é que são as reais utilizações de IA por parte dos trabalhadores, sem preconceito, de forma assumida. Ok, esta é a listagem que utilizam no dia a dia, vamos escolher X e vamos torná-las ferramentas oficiais da empresa. Não é um inimigo, tá bem? É um sinal. Isto é um sinal de que as pessoas utilizam, querem e precisam de IA. A organização sabe disto, mas ainda não chegou ao ponto de dizer, ok, estas são as ferramentas que estão a ser utilizadas no dia a dia e nós temos que fazer qualquer coisa a respeito, não é? Temos que formar as pessoas na sua prática, temos que monetizar de uma forma inteligente e consciente, temos que ter políticas claras sobre este uso. Este Shadow AI não é um desvio, é um sintoma de que a inteligência artificial veio para ficar, tá bem? Se calhar se há uns tempos já havia pessoas que diziam, não, isto é uma moda, vai passar rápido. Não, não creio que vai passar rápido. Acredito que há várias ferramentas de IA que são muito boas, fazem uma gestão muito proveitosa do nosso dia a dia. É simplesmente assumir esta realidade, isto existe, é preciso formar com consciência e ter ferramentas para as empresas, ferramentas que as empresas possam dizer, ok, esta é aquela que nós vamos usar e vamos usar todos. Quem é que anda a utilizar inteligência artificial sem autorização? Todos nós. Todos nós. E, portanto, andar um bocado aqui a caça de quem foi, todos nós, está bem? Uns mais do que outros, mas todos utilizamos. Como é que nós vamos integrar esta utilização de forma segura, visível e estratégica? Esta é a dúvida, esta é a pergunta que eu deixo. Talvez a pergunta para 2026: como é que nós vamos criar uma estrutura organizacional
também pensada com IA, integrando a IA, que já faz parte do nosso dia a dia, assumindo a sua utilidade, mas também os seus riscos. Obrigada e até à próxima.